Escola Policultural, Centro de Treinamento Profissional. Access, gerenciamento de banco de dados, do básico ao avançado. Objetivo do curso: auxiliar os estudantes e interessados em trabalhar com o software de gerenciamento de banco de dados, o Microsoft Office Access. Este curso é voltado para a criação rápida de aplicações com aspectos profissionais, utilizando tabelas com vários tipos de dados, consultas para classificar, pesquisar e alterar os dados da tabela, formulários para entrada de dados, relatórios e afins. Dicas de estudo antes de você iniciar este curso. Organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações. Revise seus estudos pelo menos uma vez por semana. Para concretizar a aula de hoje, vocês podem abrir este tipo de dado no seu aplicativo de Access. Não esqueçam de inserir o código, o nome, o sobrenome, o endereço, os telefones comercial e residencial, a data de nascimento, a idade, o estado e também se o responsável possui ou não filho. Bons estudos para vocês! Já vimos o conceito de banco de dados e como trabalhar com tabelas e consultas. Agora vamos aprender como tornar mais profissional o nosso banco de dados. Os formulários servem para facilitar o desenvolvimento de interfaces amigáveis para entrada e manipulações de informações de um banco de dados. Neste capítulo, veremos como trabalhar com formulários em um banco de dados. A grande vantagem de usar formulários é que eles são mais amigáveis que o modo folha de dados. Outra vantagem é que podemos construir formulários com a aparência dos aplicativos do Windows. Vamos criar um formulário usando o assistente de formulário. Dê um duplo clique na opção Criar um formulário usando o assistente. A tela seguinte permite inserir os campos em nosso formulário. Clique na dupla seta para a direita para adicionar todos os campos no formulário. Escolha Avançar. A próxima etapa do assistente nos permite escolher o layout da tabela. Temos várias opções. Vamos deixar a opção já ticada, que é a Layout Coluna. Avance. Nesta etapa, podemos escolher um estilo pronto. Existem várias opções. Vamos escolher a opção Industrial. Agora avance novamente. Bem, agora dê um nome ao seu formulário e clique no botão Concluir. Eureka! Aqui está seu formulário bonitinho e pronto para usar. Agora feche esse formulário. Escolha o menu Arquivo, opção Fechar. Temos a opção no Access XP para criar automaticamente um formulário. Este comando se chama Autoformulário. Basta selecionar uma tabela e clicar sobre o botão Autoformulário na barra de ferramentas Banco de Dados. Veja que ele criou automaticamente um formulário para você visualizar as informações já cadastradas ou criar novos registros. Caso queira guardar seu formulário após a edição, você pode salvá-lo. Clique no menu Arquivo e depois em Salvar. Os autoformulários são formulários criados automaticamente pelo Access XP. Existem diversos tipos de autoformulários. Temos o tipo autoformulário colunar. Para criar esse tipo de formulário, na janela Banco de Dados, clique sobre o objeto Formulário e, em seguida, sobre o botão Novo. Na caixa de diálogo Novo Formulário, selecione a opção Autoformulário colunar. Escolha a tabela e clique no botão OK.
Este tipo de formulário é geralmente utilizado quando temos muitos campos e desejamos visualizá-los em uma única tela. Temos também o tipo autoformulário tabular. Para criar esse tipo de formulário, na janela Banco de Dados, clique sobre o objeto Formulário e, em seguida, no botão Novo. Na caixa de diálogo Novo Formulário, selecione a opção Autoformulário tabular, escolha a tabela e clique no botão OK. Este modo permite exibição dos dados em forma de tabela. Esse tipo de formulário é geralmente usado quando temos poucos campos na tabela e queremos visualizar vários registros de uma só vez. Também temos o tipo autoformulário folha de dados. Se quiser criar este tipo de formulário, na janela Banco de Dados, clique sobre o objeto Formulário e em seguida sobre o botão Novo. Na caixa de diálogo Novo Formulário, selecione a opção Autoformulário folha de dados, escolha a tabela e clique no botão OK. O autoformulário folha de dados é um tipo de formulário que exibe os dados como em uma folha de dados, ou seja, em formato de linhas e colunas, como em uma planilha do Excel. A autoformatação é um recurso do Access XP que nos permite formatar um formulário com base em um modelo. Para utilizar este recurso, vamos abrir nosso formulário no modo Estrutura. Selecione o formulário e clique no botão Estrutura. Aparecerá uma tela com o formulário, porém no modo Estrutura, o que nos permite editar campo por campo. Clique no menu Formatar e, em seguida, no comando Autoformatação. Na caixa de diálogo Autoformatação, você pode selecionar um padrão de autoformatação para o formulário. O botão Opções nos permite configurar alguns parâmetros de autoformatação, como cores, fontes e bordas. Na coluna da esquerda, temos várias opções de modelos. Vamos manter a opção já selecionada e clicar no botão OK. Um formulário é composto por diversos elementos. Temos os rótulos, que são usados para auxiliar o usuário no preenchimento dos formulários. Por exemplo, a descrição do que deve ser digitado. Temos também os controles acoplados, que mostram o conteúdo de um campo da tabela em nosso formulário. Os formulários são divididos em seções. Note que só a seção Detalhe está sendo exibida. Existem outros 4 tipos de seção que podem ser usadas em um formulário. Cada uma possui uma função específica. Como você pode ver, temos a seção Cabeçalho, que é geralmente usada para exibir o título do formulário. A próxima seção é chamada Cabeçalho da página. Ele é exibido no início de todas as páginas quando o formulário é impresso. A seção Detalhe é onde ficam todos os dados da tabela. Temos também o rodapé da página. Esta é a seção que é mostrada no final de todas as páginas quando o formulário é impresso. E por último, temos a seção Rodapé do formulário. Ela é geralmente usada para exibir dados como o nome do autor, entre outros. Depois de criar um formulário, você pode personalizá-lo de várias maneiras, uma vez que no Access XP temos uma infinidade de opções de edição. Para efetuar as modificações, lembre-se que é preciso estar no modo Estrutura. Quando criamos um formulário, nem sempre ele, suas seções e seus elementos estarão do tamanho exato que desejamos. Vamos redimensionar o nosso formulário para isso. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a borda do formulário e, ao surgir uma seta dupla, clique e arraste até obtermos o tamanho desejado. Para redimensionar um elemento do formulário, é só selecionar o elemento e utilizar as setas de redimensionamento. Podemos adicionar também uma figura em nosso formulário para melhorar seu visual. Vá até o menu Inserir e clique no botão Figura. Aparecerá a caixa de diálogo Meus documentos. Selecione a figura e clique no botão OK. Vale lembrar que você pode também redimensionar e posicionar a figura em um outro local, se necessário. Podemos adicionar data e hora atuais do sistema no formulário. Basta clicar no menu Inserir e escolher a opção Data e Hora. Aparecerá a janela Data e Hora, onde devemos escolher uma das opções. Clique no botão OK.
Automaticamente ela será inserida na parte superior do formulário. Vale lembrar que a data e a hora só são atualizadas quando abrimos o formulário. Vamos alterar a posição dela. Basta selecionar e arrastar para o local desejado. Para verificar o resultado de como está ficando seu formulário, clique sobre o botão Exibir da barra de ferramentas. Este é um dos recursos mais interessantes e úteis do Axis. Neste capítulo, podemos ver como personalizar e tornar mais atraente a apresentação dos dados de suas tabelas, utilizando recursos como figuras, formatações, entre outros.